Então, já está começando. Maravilha, queridos. Então, estamos gravando. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Como eu falei com vocês, pessoal, é uma quantidade bem reduzida de slides hoje, né? Outro tema que você não acha muita literatura, né? Quer dizer, essa parte de fatores humanos até foi uma dificuldade, né? Fazer essa aula, essa pesquisa. Essa aula vai ser toda baseada num artigo que eu publiquei também sobre o tema, né? E fazer essa revisão, né? Encontrar artigos que discutissem isso. Na verdade, foi muito complicado. Na verdade, se eu não estou enganado, eu não achei nenhum que especificamente falasse de SRM e fatores humanos. Então, eu tive que buscar de forma mais ampla, né? Artigos que falassem de supply chain, né? E tentar ali identificar riscos que fossem gerados por fatores humanos ou também fatores de resiliência gerados por fatores humanos, né? A gente vai discutir Pedro, um pouquinho. Pode falar, fica à vontade. você está apresentando a tela porque não está aparecendo aqui, não. Vamos. Valeu, brigadão. Engraçado que eu botei para compartilhar, mas ele não foi. Vamos tentar Estava de novo. compartilhando a tela do Teams, na verdade. E agora, foi? Foi. Ah, tá, legal. Agora foi. Brigadão, Marina. Então, enfim, né, seguindo, a gente vai ver aqui um pouquinho ao longo da aula, né, depois quem quiser ler o artigo completo, né, eu vou botar aqui alguns highlights, né, a gente vai fazer aquelas rodadas de debate, né, um pouquinho de discussão. Como são poucos slides, eu de repente apresento o conteúdo e a gente discute no fim, acho que fica um pouco mais tranquilo, visto que é pouco conteúdo, né? Então, a gente vai ver que tem alguns fatores humanos que são geradores de riscos, né? Muitos de vocês lidam aí empiricamente no dia a dia de vocês, né? E eles geram riscos não só para as atividades de uma empresa, mas também podem gerar para a cadeia inteira, né? A gente aqui ao longo do curso viu que, enfim, algumas teorias, como a teoria das restrições, né, e outras, né, embasam bem que os riscos dificilmente eles ficam restritos a uma única empresa, né? Os riscos que são gerados dentro de uma empresa, eles sempre, né, ou quase sempre, eles geram um ripple effect, né, aquele efeito de onda, né, da pedrinha caindo ali no lago e vai expandindo as ondinhas, né, que enfim, você pode chamar também de um efeito dominó, né, que é essa propagação de risco ao longo dos outros elos, né? Então, aproveitar para recapitular aqui o curso, né, visto que essa é a última aula teórica. Então, quer dizer, você tem um impacto ali no seu fornecedor, né? Uma matéria-prima de má qualidade, um atraso, né? Isso, pessoal, por mais que num primeiro momento, digamos, isso não impacte lá no varejo, né? Os elos anteriores ao varejo na cadeia, né, eles vão ter que criar alguns buffers ali, alguns pulmões, eles vão ter que amortecer de alguma maneira esse impacto, né? Esse amortecimento, ele já é um impacto, por mais que não chegue no cliente final, né? E se algum elo, ou um ou mais elos dentro dessa cadeia, tem sempre que lidar com ineficientes, seja dos elos mais upstream, né? Isso vai gerando riscos sistemáticos para toda a cadeia. Você vai ter um elo ali que vai ser sempre o contrapeso, né? Que vai ter sempre que sacrificar, vamos lá trazer para o prático, né? Sacrificar um pouco de margem, vai ter que pedir mais estoque de segurança, porque sabe que, porra, o fornecedor não entrega, né? Então é muito complicado, né? O ideal, como a gente viu aqui, né? Ainda que seja um tempo relativamente curto para a gente esgotar tudo sobre o tema, né? A gente viu aqui que o ideal seria a cadeia ter integração, ela trabalhar de forma conjunta, com bastante comunicação, né? Isso já vai pegando um gancho para a gente falar de fatores humanos, né? Comunicação, colaboração, isso são coisas entre humanos, né? São fatores que não precisam, digamos assim, de uma grande expertise, né? São mais soft skills, né? Coisas do tipo, né? Precisaria ali de uma
mentalidade cooperativa, de você criar uma cultura de colaboração, né? Então, isso tudo está um pouco mais dentro desse contexto aí dos fatores humanos ao longo da cadeia, tá? Então, bom, pessoal, pegando aí o nosso calendário, né? Hoje a gente está, como eu falei, na nossa última aula teórica e, bom, eu ainda estou devendo para vocês a data final do artigo, né? Mas eu tenho quase certeza, eu confirmo com vocês ao longo da semana, vocês me lembrem também, eu vou tentar ver com outros colegas, mas muito provavelmente o mês de maio inteiro, né? E eu não sei se todos viram, mas o prazo para o Enegep foi adiado, né? Ele seria agora dia 10 de maio, e quer dizer, eu acho que foi até o maior adiamento que eu já vi, eu não lembro em outros anos adiar tanto, né? Ele adiou para dia 1º de junho. Então, quer dizer, de hoje é basicamente um mês, né, para submeter. Então, quase que vai praticamente coincidir com a entrega final aí da nossa disciplina, né? Então, mais do que nunca, seria salutar vocês prepararem um manuscrito no formato do Enegep, né? Podem pegar ali o próprio template do Enegep para me entregar, né? Já facilita bastante a vida de vocês, né? E, pessoal, fica agora de novo aí o conselho, a dica, né? Que nessas semanas agora, já que a gente não vai ter a nossa aula, né? Vocês podem até efetivamente tentar substituir esse tempo por um tempo de orientação, por um tempo de escrita, né? Do artigo, né? Se policiem lá para, enfim, usar essas 2, 3 horas de aula na quarta-feira para tentar pegar uma reta final e fechar o artigo aí de vocês, tá? Então, bom, seguindo aí, esse estudo, né, pessoal, que já está lá na nossa pastinha do Teams, né? Vocês podem acessar aí a hora que vocês quiserem o estudo completo. Ele se baseou em 3 perguntas de pesquisa básicas, né? Então, quer dizer, primeiro, a literatura estava disponível, né? Com respeito a fatores humanos relacionados a supply chain resilience, né? A ideia era conseguir de alguma maneira juntar esses 2 construtos, né? Então, como a gente vai ver no final, ele fez uma revisão sistemática de literatura, né? E tem espaço ainda para continuar essa investigação, né? Tentando um treino mais formal, tentar montar construtos, né? Verificando quais são os medidores, quais são os antecedentes, né? Então, Eu acho que tem algum microfone aberto, não tá dando para ouvir. Enfim. Bom, deixa eu tentar silenciar todo mundo, que é o que eu posso fazer aqui. Acho que nem cheguei a silenciar, mas agora, não sei, acho que parece que por hora resolveu, né? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Beleza, vamos lá. Então, tem esse campo ainda, né, que seria uma consequência direta, né, um estudo futuro direto desse trabalho que eu conduzi durante o doutorado, né, que seria você fazer uma revisão de literatura agora mais focada em framework, em construtos, né, verificando quais são as variáveis mais relevantes desses construtos, né, e provavelmente cruzar a literatura com questionários, né, para você conseguir pegar a opinião de especialistas, né. Essa foi uma revisão mais exploratória para ver o que tinha, ver os gaps, né. Em geral, é uma das primeiras etapas da pesquisa, né. Bom, e aí a gente segue com 2 perguntas, né? A segunda diz respeito a quais fatores humanos, né, daria, né? A gente vai ficando muito crítico, né? Então, até com respeito a essa pergunta, ela poderia estar até um pouquinho mais precisa, né? Você poderia ter uma menção mais específica à literatura, né? Porque é evidente que aqui está sendo uma investigação na literatura, você pode ter outros fatores humanos que não foram levantados a partir da literatura, mas seriam a partir de entrevistas qualitativas, a partir de questionários para serem tratados por metodologia quantitativa, tá?
E aí, assim, pessoal, já estou falando de muita coisa aqui que deve estar botando uma pulguinha atrás da orelha de vocês, né? Eu vou aproveitar e fazer um jabá, que a próxima disciplina que eu vou dar, né, que vai ser uma disciplina de aprofundamento nesses conceitos de SCRM, é uma disciplina em que eu vou tentar dar técnicas, tá? Por exemplo, eu vou discutir mais metodologias que eu usei para construir artigo, né? Metodologias que a gente pode usar para identificar risco, metodologias que pode usar para avaliar risco, para mitigar riscos, tá? Então vai ser algo mais focado, né? Quer dizer, eu vou tentar detalhar um pouco mais como se faz uma revisão de literatura, né? Aí a ideia é que a gente aprofunde o tema. Então, quer dizer, é claro que são todos muito bem-vindos, né? Mas eu acredito que seja uma disciplina mais para quem quer se aprofundar um pouco mais, né, no tema gestão de risco na cadeia de suprimentos, né? Então, quem viu que isso tem alguma interface com a pesquisa, né? Quem quer botar como um capítulo da tese, da dissertação, alguma coisa do tipo, né? A gente vai ter esse aprofundamento um pouco maior em termos de técnica de artigo, né? Vai discutir um pouco melhor, né? Perguntas de pesquisa, métodos de você fazer esses mapeamentos, algumas técnicas que estão disponíveis do que se tratam, tá? Então vai ser um pequeno aprofundamento, né? Também não vamos mega aprofundar em cima de alguma técnica, muita coisa ainda estou decidindo, tá? Como é que vai ser o conteúdo. Provavelmente eu devo dar uma ênfase um pouco maior em modelagem de equações estruturais, tá? Porque eu vejo que é uma metodologia que, assim, ela consegue guiar muito bem na produção de artigos, tá? Ela consegue dar um fast track para uma pesquisa de qualidade e para uma publicação de qualidade, tá? Então o tema vai continuar sendo SCRM, né? E talvez a técnica que tenha um pouco mais ênfase, a gente entre para essas técnicas multivariadas, tá? Análise confirmatória, mas enfim, ainda tá também para ser decidido, tá? Ainda não montei o curso e provavelmente isso vai ser na próxima, mas é uma disciplina de aprofundamento, tá? Então já mantenham isso aí no escopo de vocês, para o planejamento de vocês. Devo manter o mesmo dia e horário, inclusive, tá? Então, bom, seguindo esse parênteses, que nem é tanto um parênteses, né? Porque tem conexão direta aqui com a aula, né? Então, em seguida, que fatores humanos contribuem para a supply chain resilience, né? Então, quer dizer, você poderia, né, estimar um construto, né, visualizar um construto que seria supply chain resilience, né, e de alguma maneira você vai tentar definir esse construto a partir das variáveis humanas, né? Enfim, tentando aqui imaginar já o que seria, né, pegando o que foi o estudo, o que seria uma consequência dele, né? Inclusive alguém que quiser encabeçar esse estudo, fica à vontade, eu vou ter o maior prazer em ajudar, é algo que acho que daria uma publicação de bom nível também. Então, quer dizer, você poderia até especificar um pouco mais o construto, né? Por exemplo, vertente humana da resiliência em cadeias de suprimentos, né? Você definir um construto dessa maneira, né? E a terceira pergunta, da mesma maneira, mais para riscos, né? Quais os fatores humanos que têm o potencial de amplificar, né? De gerar riscos dentro de uma cadeia de suprimentos? E da mesma maneira poderia ser um construto também, né? Lembrando que esses construtos você precisa embasar muito bem com a literatura, né? Hoje até, enfim, deve ter alguém aqui que seja lá do grupo do Filhos do Augusto também, né? Surgiu até um debate interessante, né? Porque, principalmente depois da pandemia, né, pessoal? Isso é uma boa hora para comentar isso também. Surgiram muitos questionários, né, sendo divulgados, né, para as pessoas fazerem pesquisa, preencherem, né? E assim, eu tenho notado, né, que muitos desses questionários, quando, por exemplo, eu abria para contribuir, para divulgar, né? Mas, assim, é aquilo, pessoal, a gente vai galgando algum espaço no meio acadêmico, né? Você vai ficando crítico, vai ficando até meio chato, né? Porque você vai pensando, bom, o que a pessoa quer com aquele questionário? Quase 100% das vezes é publicar um artigo, né? É gerar uma pesquisa útil, né? Com resultados úteis a partir daquele artigo, né? O artigo ele é um instrumento, o questionário
ele é um instrumento de coleta de dados, então você vai coletar dados acerca de uma certa população, né, de uma certa, enfim, de um conjunto ali, de um subconjunto de uma determinada população, e muito provavelmente você vai querer, né, quando é um questionário quantitativo com escala Likert, né, você vai querer fazer um tratamento estatístico daquele questionário, né, para ele ter mais peso, mais robustez, mais valor acadêmico, né. Então, muitos questionários, eles acabam, digamos assim, pecando na metodologia da construção, né? Então, você vê perguntas com escala de 1 a 3, perguntas com escala de 1 a 5, outras de 1 a 7, outras de sim e não, e aí tem algumas qualitativas no meio, né? E assim, muitas vezes, né, as perguntas não são embasadas pela literatura, né, em termos de variáveis para um determinado construto, né, alguma coisa que embasaria um pouco mais o seu questionário. Então, qual é o grande problema, né, pessoal? Corre o risco sério, né, quando você tem esse tipo de questionário sem um rigor um pouco maior, de no final você coletar os dados, tentar tratar estatisticamente, e no final, quando você tentar publicar, né, os referees eles vão levantar todas essas questões acerca do artigo e corre o sério risco de não ir para frente, deles barrarem, né? Se eles entenderem que não tem uma metodologia ali clara, né, que ele não foi bem concebido, que ele não está robusto, né, de onde surgiram aquelas perguntas, qual foi o critério, corre o risco dos revisores barrarem o artigo, não aprovarem, né? Então, assim, é evidente, né, pessoal, que como pesquisador, você vai ali no meio do questionário botar também as suas perguntas com base no seu diagnóstico, né? Mas, assim, um questionário que seja inteiramente baseado, né, exclusivamente no pesquisador, sem nada referenciado, é muito arriscado, tá, pessoal? Eu acho que corre um risco realmente muito grande dele não ser aprovado e quando não tem uma certa padronização de escala, né, essas coisas só complicam na hora do tratamento estatístico e também vão ajudar a deixar mais frágil e ao artigo ser mais atacado pelos revisores, tá? Então, de novo, essas questões eu vou aprofundar um pouquinho mais no próximo curso, né? Essa aula está sendo um jabá danado aqui, né? Mas é porque da mesma maneira se relaciona com essas perguntas da pesquisa, né? E com o tema que acabou surgindo lá no nosso grupo de discussão, então ficou bastante atual, né? Essa revisão, ela é uma revisão exploratória, né? Quando você tem uma revisão exploratória, o próprio nome já diz, né? Você vai tentar fazer um sumário ali do que existe, tentar responder algumas perguntas, né? Você vai usar a sua revisão de literatura como uma ferramenta para tentar, vamos pegar uma outra analogia com coisas que estão acontecendo, né? Tá rolando aí a CPI, né? Qual é o papel da CPI, né? Ela tenta justamente pegar fatos isolados que estão acontecendo ali acerca de um determinado assunto e o relator ele vai, né? Claro, pessoal, não sou cientista político, não sou nada, estou dando uma orelhada aqui de quem acompanha, né? Então, quer dizer, o relator ele vai ter ali o papel de você tentar sistematizar esses fatos e a partir daí você vê se você consegue responsabilizar alguém, se você consegue tirar uma história a partir desses fatos, se eles têm relação, né? A revisão sistemática de literatura, né? Pegando uma analogia um pouco pobre, né? com o que está acontecendo, em alguns graus ela é um pouco isso. Por quê? Você vai pegar um monte de estudos ali que foram isolados, né? Bom, vai ter um estudo de caso sobre riscos, e aí ele fala de cooperação. Vai ter um estudo de caso de resiliência, aí ele fala de um determinado elo, e também fala de colaboração. Aí um outro estudo ele é de fornecedor, e fala de sonegar informação, por exemplo, né? Então, quer dizer, esses estudos de maneira isolada, quando você levanta todos eles numa revisão sistemática e você sai relatando, monta uma tabela, os fatores relatados são esses, né? Monta uma discussão acerca da tabela e acerca desses fatores. Discute lá as implicações gerenciais,
as implicações para a literatura, né? Metodologias de você tentar mitigar esses fatores humanos, né? Ressaltar os positivos e tentar minimizar aqueles que gerem riscos, né? E com isso você consegue agregar um valor em cima da literatura, tá? Então, muitas vezes, a revisão de literatura ela tem esse papel, né? E você pode ter alguma bibliometria ali associada também, né? Inclusive na medicina é muito utilizado estudos de meta-análise, né? É a mesma coisa, né? Hoje está sendo o tema também, que medicamento funciona, qual não funciona, né? Então, quer dizer, dentro da saúde vai muito saindo esses estudos, né? Um centro de pesquisa fez lá com uma população, obteve tais resultados, o outro fez com outra, em outro país, obteve outros resultados. No final, tem alguém que pega ali e faz uma meta-análise, né? Ou seja, pega todos aqueles estudos e vai dizer, percentualmente, X% dos estudos deu tal resultado. Outro percentual deu outro resultado, né? Tanto que um protocolo muito interessante de revisão sistemática, que é o protocolo PRISMA, né? Ele surgiu ali no contexto de artigos da saúde, né? Que a saúde usa muito meta-análise, usa muito revisão sistemática de literatura, né? E, ultimamente, eu tenho muito trabalhado nesse protocolo com os alunos, né? E outros colegas têm trabalhado também com muito sucesso, né? Então, por quê? Porque ele ajuda a sistematizar e ajuda a deixar a sua revisão mais robusta, né? Ele bota um fluxograma validado, uma metodologia validada, e com isso, né, fica mais fácil de você vender a sua pesquisa para os revisores, né? O que seria esse vender? Você dizer para os revisores o rigor da sua metodologia, né? Que ela teve critério, que ela teve uma análise rigorosa dos artigos, beleza, pessoal? Então é um pouquinho disso, tá? Bom, chegando nos conceitos iniciais do artigo, né? Até agora a gente falou mais ali, um pouquinho mais de método, né? De concepções, né? Enfim. Então, por exemplo, a gente tem que, enfim, os fatores humanos, técnicos e ambientais, né? São fatores causais, né? Fatores que causam acidentes em sistemas de transporte, né? Então, um dos artigos traz essa informação, né? E aí é mencionado também que o treinamento ele é muito importante para você manter um alto nível de eficiência operacional, né? Então, quer dizer, a gente já tem ali informações falando de transporte, informações falando de treinamento, né? É aquilo que eu falei, a analogia ali, né? A gente vai pegar essas informações isoladas e vai tentar criar um corpo dentro ali da literatura, né? Bom, organizações são dependentes de humanos, né, pessoal? A gente viu ali que a gente teve uma aula que a gente discutiu ali a parte do 4.0, né, da indústria 4.0, e uma das conclusões é que você tem até na indústria 4.0 uma dependência em algum grau de fatores humanos, né? Você precisa de alguém ali por trás programando as máquinas, né? Decidindo qual nível de automação vai ter para quais produtos, dependendo do valor agregado, né? Então, o fator humano, pessoal, ele dificilmente ele vai sumir completamente das cadeias de suprimentos das indústrias, né? Então, organizações são dependentes de pessoas, de relações, de negociações, né? E do comportamento humano, né? Muitas vezes, dependendo do dia que a pessoa está, se ela acordou mal-humorada, isso pode ter um impacto ali, né? Muitas vezes até irreversível no dia a dia das operações, né? Uma palavra maldita ali para um fornecedor, e quando você está falando de relações internacionais, né? Hoje as cadeias são muito globalizadas, quer dizer, você pode estar falando às vezes, de erros por questões culturais, né? De algo que pode ser aceitável num país, né? De maneiras de falar, e que em outros países são inaceitáveis, né? Então, quer dizer, o fator humano ele é muito complexo, né? E ele é difícil de quantificar, e ele tem uma grande importância, um grande papel, né? Na colaboração bem-sucedida, tá? Dizendo respeito à SRM, né, você tem elementos intangíveis, né, que inclui, por exemplo, atitudes de risco, atitudes mais propensas a risco, né,
assim como percepções de risco de usuários e membros das cadeias de suprimentos, tá? Então, essas atitudes mais propensas ao risco, né? Quer dizer, aí você tem diversas, né, pessoal? Dá para citar aí controles paralelos, resistência à mudança, né? A não gerar melhorias em um determinado processo, né? Então, dá para citar vários, né? Eu, depois que eu acabar de dar essa explanação inicial, a gente pode fazer uma discussão aí chamando um por um, e aí cada um tenho certeza que vai ter exemplos bem ricos aí para contribuir a respeito disso, tá? Então, bom, aqui são alguns conjuntos, né, alguns grafos de palavras-chave, né, e aí é um resultado bastante interessante, né, que a gente vê que esse grafo em azul, né, esse grafo mais abaixo aqui da figura, ele tem palavras-chave conectadas dizendo respeito mais a fatores de cadeias de suprimentos, né? Então, você tem supply chain resilience, risk management, supply chain risk, né? Quer dizer, palavras-chave dizendo mais acerca desse tipo de elemento, né? Optimization, né? E você tem um outro grafo, né? Praticamente sem conexão, quer dizer, as linhas que conectam os dois são bem fininhas, tá? Não sei nem se vocês vão conseguir ver. Mas o outro grafo, falando, por exemplo, né, de palavras-chave como humans, né, ergonomics, human engineering, né, ou seja, palavras mais ligadas à parte de fato humana, ou seja, né, é por isso que a bibliometria é bacana e ajuda, né, como uma primeira análise, a gente já tirar algumas conclusões. Quer dizer, de fato, esse grafo ele já dá a entender que os assuntos têm pouca conexão, né? A gente vê que essas palavras-chave elas não aparecem juntas com muita frequência, né? Então já é um gap que você pode ressaltar, né? Para te ajudar a vender o seu trabalho. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado, né, pessoal, na hora de vender um artigo, né? Só o simples fato de não existir um estudo na área não significa que aquilo é um gap, né? Às vezes pode não existir porque aquilo ali não tem nada a ver, não faz sentido, né? Não tem relevância. Então, quer dizer, o trabalho de convencimento científico, né, começa em você afirmar a relevância, né, e você afirmar a novidade do que você está fazendo, né? Então, quer dizer, beleza, você afirmar que supply chain é relevante, ok, maravilha, mas existem mais de 100 mil artigos de supply chain. Por que que eu, como revisor, tenho que considerar o seu? Né? Por que que eu, como editor da revista, tenho que publicar o seu? O que que o seu traz de novo? O que que o seu agrega na literatura? Né? Não é fácil. Se a gente está falando de doutorado, particularmente, né, essas perguntas elas têm que ser respondidas. No mestrado ainda não. Né? No mestrado você pode publicar em revistas menores ou até mesmo apenas em congressos. Né? Agora, no doutorado, você obrigatoriamente você tem que gerar uma inovação, você tem que responder essas perguntas. Né? Então, tem que buscar a todo momento que campos você você pode unir, que temas são inovadores, que gap importante da pesquisa ainda não foi solucionado e como eu posso entrar, né? Então é bastante importante para quem está com a mentalidade de doutorado já começar a pensar nisso, tá? Bom, aí aqui, é claro, né, o artigo ele vai falando de mais estatísticas, né, aí aqui dentro da aula eu trouxe os resultados mais relevantes para a gente discutir, né? Então, essa tabelinha, ela pega os fatores humanos geradores de resiliência, né? Porque eu achei que são? Não, trouxe da literatura, né? O que está embasado na literatura como fatores geradores de resiliência, né? O artigo a ferramenta usada é a revisão sistemática de literatura e, como o nome diz, a gente vai rever um determinado conjunto ali de fatores, de variáveis, né? Como eles são colocados na literatura, de forma sumarizada, né? De forma que um pesquisador ou até mesmo uma empresa, né, consiga pegar e ter algum resultado ali interessante que ela possa usar para um determinado motivo, tá? Então, outra coisa que tem que tomar cuidado, por exemplo, o objetivo do artigo, né? Quer dizer,
muita gente começa o artigo com objetivos do tipo, o objetivo é estudar, o objetivo é entender. Isso, pessoal, são objetivos, são meios que o pesquisador usa, tá? Mas o objetivo de um paper, ele tem que ser um objetivo relevante para aquela pesquisa, para aquele campo de pesquisa, né? Então, eu entender, por exemplo, de teoria dos jogos, eu entender de métodos multicritério, cara, isso agrega alguma coisa para a literatura? Não, isso agrega para mim, eu estou ganhando conhecimento, né? Então tem que tomar cuidado também com essas palavrinhas, né? O que é meio, o que é objetivo, né? Usar aquelas palavrinhas como: meu objetivo é levantar os fatores humanos geradores de resiliência na literatura através de... Esse através de é um termo-chave, porque eu vou apresentar a ferramenta que eu vou usar para isso, né? Através da revisão sistemática de literatura, né? Então, assim, não é fácil colocar um bom objetivo, tá, pessoal? Não é fácil, é algo que você tem que montar como se fosse um quebra-cabeça, pensar, refletir, construir o texto, bater em cima do texto, tá? Eu vejo muita gente também, muitas vezes, escrevendo o artigo de uma maneira pouco cuidadosa, quer dizer, escreve ali o objetivo como se fosse uma coisa burocrática, o objetivo é isso, isso e isso, não, né? De novo, para congresso pode até passar, para paper não passa, né? Porque o objetivo ele já dá o tom do artigo, já é aquilo que os revisores vão ficar olhando o paper inteiro quando o objetivo foi atingido, tá? Então tem que ter muito cuidado com essas palavrinhas, com esses termos, com a técnica de expressar um objetivo que seja relevante para a literatura, né? O que ele pode trazer de bom para a literatura? Bom, Pedro, entender uma determinada técnica, isso não é relevante para a literatura, né? Enfim, dá para dar diversos outros exemplos aqui, né? Então tem que ser um objetivo que você consiga mostrar relevância, tá? Acho que esse é o principal. Então, seguindo aqui de novo dentro desses fatores humanos, né? E depois a gente debate um pouquinho aí deles. Colaboração, né? Confiança mútua, né? Dá até para a gente discutir, né, pessoal? Muito provavelmente, né, num próximo paper, né, alguma coisa do tipo, até mesmo se não existe uma hierarquia entre esses fatores, né? E aí você já abre também campo para metodologias multicritério, um AHP, né? Coisas desse tipo em que você consegue hierarquizar esses fatores. Porque, por exemplo, mutual trust, né? Vendo aqui agora, né, já com um distanciamento bom de quando eu fiz esse artigo, eu tenho a impressão que ele tem uma relação hierárquica ali com colaboração, né? Quer dizer, como você vai gerar uma confiança mútua se você já não tem um histórico ali de colaboração, né? De openness, né? Que enfim, traduzir como abertura talvez seja uma tradução não muito precisa, mas seria alguma coisa do tipo uma abertura a você colaborar também, né? A negociar, a trabalhar em conjunto, né? Então, quer dizer, você tem uma certa hierarquia entre esses fatores, né? Communication, né? Quer dizer, até dentro das empresas a comunicação é muito complexa, né? Que dirá entre empresas diferentes. Treinamento, né? Seria a capacidade da empresa de estar frequentemente treinando, né? O treinamento ele é um grande viabilizador de você manter uma cultura empresarial, por exemplo, né? Então, quer dizer, não adianta você querer implementar uma cultura e falar uma vez sobre o tema, precisamos da cultura e pronto, e nunca mais você ter palestras, workshops ressaltando a importância daquela cultura ou criar indicadores que reforcem, né, a importância de manter aquela cultura. Então, quer dizer, treinamento está, de novo, intrinsecamente ligado. E aí a cultura ela poderia até ser um construto também, onde o treinamento seria uma das variáveis, né? Talvez a comunicação outra variável. Então, quer dizer, já estou dando aqui possibilidades de extensão dentro desse estudo, né? Aprendizado, né? E aí você poderia desmembrar aprendizado também, né? Em várias maneiras, quer dizer, metodologias de obter o aprendizado, né? EAD, aulas síncronas, aulas assíncronas, né?
projetos. Então, quer dizer, esse learning também, ele é um alto nível, né? Ele é um nível ali quase de cadeia de valor, né? Você poderia desmembrar isso também. Good Customer Service, né? Quer dizer, você dá um serviço ao cliente diferenciado, né? Dentro do que é esperado, do que é acordado, né? E isso também é bastante subjetivo, né? Se você pegar cada área, cada produto, cada segmento, muito provavelmente você vai ter também variáveis distintas que formam um bom serviço ao cliente, tá? Bom, e aí, seguindo, tem os fatores humanos geradores de risco, né? Que talvez sejam até um pouquinho mais óbvios, né? Não muito em alguns casos, né? Então, por exemplo, você tem o primeiro ali, né? Sharing irrelevant information, quer dizer, você compartilhar informações irrelevantes. Isso pode ser feito de maneira, digamos assim, consciente ou inconsciente, né? Consciente é quem quer mesmo ali, de alguma maneira, sabotar o trabalho, não passar a informação achando que o outro colega vai ser um concorrente, ou outro elo da cadeia vai ser um concorrente, né? Ou pode ser aquela pessoa que tem também uma ânsia de mandar muito e-mail, de compartilhar muita coisa, né? E nisso de compartilhar muita coisa, às vezes 90% ou mais é muito irrelevante, né? E com isso você obriga as outras pessoas a, sempre ficar lendo ali um e-mail, sempre ficar lendo ali uma mensagem, né? Uma coisa que, vai tirar tempo da pessoa, vai tirar foco, e nem sempre é necessário, né? Então, seguindo, né? Não informar quando uma promessa precisa ser quebrada, quer dizer, isso de novo, né? Vem muito ali de uma boa relação entre fornecedor e OEM, por exemplo, né? Quer dizer, melhor do que chegar no dia ali, o OEM descobre que não vai receber do fornecedor, isso já sendo alinhado, né? O fornecedor ali botando ali, né? Idealmente isso, claro, e dando uma visibilidade do processo produtivo dele, e capacidade produtiva não está dando, tivemos tais problemas, não vamos conseguir entregar, né? Bom, não ser honesto em pricing, né? Quer dizer, de novo, né? Se o fornecedor já tem uma boa relação, ele pode dar mais visibilidade para as planilhas de custo dele, né? Fábrica, vou ter que te vender mais caro, porque, meus insumos são dolarizados, né? Tá difícil de achar mão de obra qualificada, estou tendo que pagar mais, então dólar caro e mão de obra qualificada para o que você quer, cara, isso entra na minha planilha de custos e aumenta meu custo, então meu preço subiu, né? Mas com isso você tem uma colaboração, né? O seu cliente imediato ali vai entender por que o seu preço está mais alto, né? Fadiga, né? Isso pode ser muito expandido também, pode ser a fadiga no sentido taylorista lá da fábrica, né? Do operário não ter uma condição ergonômica adequada, né? Fábricas, às vezes, que são muito quentes, né? Muito insalubres, né? Ou outros tipos de trabalho também, né? True Skills Intensive Tasks, né? Quer dizer, você ter tarefas que dependem muito de habilidade, né? Muito de habilidade individual, muitas das vezes, né? O ideal é sempre que possível o processo tentar ser a prova de erros, né? Você ter pouca IOCs ali ao longo do seu processo, que mesmo que o seu funcionário não seja uma pessoa super talentosa, você consiga fazer aquele processo funcionando no nível de serviço padronizado, né? Inspection errors, né? Os erros de inspeção, ergonomic issues, né? Você ter problemas de ergonomia. E, de novo, a gente tem ali o mau atendimento ao cliente, né? Quer dizer, aqui anteriormente a gente tem um bom serviço ao cliente e aqui a gente teria o mau serviço ao cliente, né? Os dois dados, inclusive, na mesma referência ali, tá? Então, bom, chegando já nas conclusões, né? Eu falei para vocês que hoje seria mais curto, né? E daqui a pouco a gente vai naquela rodada para eu ouvir vocês, é bastante importante, né? Até porque para eu ter esse feedback, né? Saber como vocês estão entendendo a matéria, né? Então, a participação e para construir conhecimento, né? Então, entre as conclusões, né? A gente tem lá, num mundo que, bom,
está se movendo, né, para um cenário de automação completa, né? Pelo menos esse é o desejo das fábricas, né? Você tirar ali aqueles processos que não agregam valor, aliás, os processos que agregam valor e você pode automatizar, você automatiza, porque com isso você aumenta o seu throughput, né? Quem não lembra aí o que é o throughput, dê uma olhadinha nas aulas anteriores, que está muito melhor explicado lá atrás, tá? Então, é essencial, né? Quer dizer, você enfatizar a relevância, né? O impacto desses fatores humanos, né? Que impacto eles têm nos processos e relações entre as empresas das cadeias de suprimentos, tá? Bom, nesse sentido, né, o artigo ele tentou trazer essa listagem, né, de fatores humanos, né, como colaboração, confiança mútua, né, e mostrar como eles são essenciais, né, como eles têm um papel importante para ajudar a construir essa resiliência de cadeias de suprimentos, tá? Como outros fatores podem levar ao aumento de riscos, né? Então, bom, seguindo aí, né, uma recomendação de estudos futuros é que sejam avaliados empiricamente. Não é claro, seria o próximo estudo você fazer uma revisão ali, não mais exploratória, mas que caminhasse para validar esses construtos, tá? E aí tem um outro artigo também, que também está lá na nossa disciplina, que é o Managing the People Side of Risk, né? Se eu não estou enganado, é um artigo da McKinsey, né? Um artigo mais mercadológico. Então, eles citam ali também características de culturas fortes de risco, né? Você implementar culturas de risco é quando os gestores conseguem, né, responder rapidamente a riscos, né? Quando você tem isso bem implementado, são aqueles que conseguem criar uma cultura forte de risco, acknowledging the risks, né? Quando os gerentes, é o caso, os gerentes precisam de um ambiente com certo nível de confiança para que conheçam os riscos, encorajar transparência, né? Às vezes, quando você tem um ambiente muito competitivo, você pode estimular que as pessoas só neguem as informações, então precisa achar esse meio termo, né? Garantir respeito pelos riscos, né? Então, de novo, a gente tem aí a pandemia, a questão de longo e curto prazo, criar consenso dentro dessa cultura, né? Você tem uma empresa, uma organização, uma cadeia, que todos trabalham da mesma maneira, e vigilância constante, né? Você faz isso por treinamentos, workshops, motiva via indicadores, tá? Então, pessoal, da parte teórica aqui enfim, de artigos, né, desse pontapé inicial teórico, a gente fechou, né? Então agora eu vou fazer aquela chamada ali em ordem alfabética, né, para vocês darem o ponto de vista de vocês, né? Podem falar como isso é trabalhado na empresa de vocês, na pesquisa de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, por ordem alfabética, a primeira aqui é a Camila. Camila, fica à vontade aí. Oi, gente, boa noite. Acho muito interessante, né, essa abordagem, embora ainda seja, vamos dizer assim, mais restrita, né? Eu acredito que, como a gente ainda não está, vamos dizer, na terceira revolução industrial, com a indústria 4.0, né, ativa aí totalmente, os fatores humanos ainda são um agregado, né, nas indústrias, na empresa, eles ainda influenciam muito. Então, eu vejo essa importância em se analisar. E assim, para mim, né, pela pouca experiência que eu tive no mercado de trabalho, eu acredito que o treinamento seja um dos fatores assim muito importantes nessa gestão. Eu trabalhei numa terceirizada da Transpetro uns 7 anos atrás e eu pude ver como que o treinamento ele ajudava assim, né, nessa questão da mitigação mesmo dos riscos, né, na empresa. Como isso valorizava, né, o próprio empregado, o próprio operador, né, numa coisa tão simples e talvez para o dono da empresa, né, o gestor, para ele seja algo ruim inicialmente, porque ele vai estar investindo, né, tempo do trabalho, ele vai estar investindo seus recursos, mas é algo que com certeza tem o seu retorno.
Eu vejo também porque nós humanos, né, nós somos movidos pelas nossas emoções, né? Quando uma pessoa está motivada, ela deslancha. E como que isso influencia, né, na questão do ambiente de trabalho, de como ele vai operar, né, no seu setor, enfim. Eu vejo dessa forma, né? E eu acredito que seja algo muito, muito importante, sim, essa questão do treinamento. É isso, pessoal. Legal, muito bom. Acho que você levantou bem essa questão do treinamento, é bastante importante, né? E você levantou uma outra questão muito bacana que daria também muita discussão, que é a questão da motivação, né? Então, quer dizer, em muitos lugares, né, a gente vê, né, muito aquele discurso da motivação, né? Ah, hoje eu não estou motivado, né? E é até uma coisa cultural, né? Por exemplo, em muitos lugares você tentar cultivar a disciplina em vez da motivação, né? Porque, por exemplo, imagina, né, a motivação você deixa muito ao acaso, né? Num certo sentido, né? Por exemplo, você acorda bem, teve bons sonhos, dormiu bem, cara, você acorda motivado e produz, né? É verdade. Aí você acorda outro dia, porra, hoje eu não estou motivado, não sei o que, não produz, né? Então, quer dizer, de novo, né, recapitulando uma parte ali do slide, que era a questão do longo e curto prazo. E isso acaba sendo uma questão que afeta vocês diretamente, né? Principalmente os doutorandos, né? Que é uma maratona, doutorado, né? É algo de longuíssimo prazo, né? Quer dizer, você tem que planejar um horizonte ali de 4 anos, né? É muito longo prazo. Então, assim, é o que eu costumo tentar falar, né? Claro que não é tão simples, mas assim, se você deixar nesses 4 anos para trabalhar só quando estiver motivado, cara, é muito complicado. É claro que é mais fácil falar do que fazer, né? Mas sempre que possível, né? O que é muito isso de criar a cultura da inovação também, a cultura de você inovar, de você querer construir, é um pouco isso, né? É você tentar, ao mesmo tempo, quando você cria a cultura, né, de se disciplinar, de tentar fazer determinada tarefa, ser produtivo, né? Você consegue ir um pouquinho além da motivação, né? Porque a motivação você deixa um pouco na chance, né? O céu tá bonito, porra, então tô super motivado. Porra, o dia tá feio, não sei o quê, então não vou produzir, vou enrolar, né? Então, quer dizer, e a gente tem muito isso, né? Quer dizer, e é uma coisa que eu tento, né? E trabalhando, né? Tem muito a ver com as nossas questões aqui. E em muitas empresas eu vejo a distância que também, né? A ideia muitas vezes é você tentar criar uma cultura que você tem uma automotivação, né? Por meio da inovação, de você conseguir criar, né? E por meio também da disciplina, que não fica aquela coisa de, porra, não, é precisa de vir alguém te dar um tapinha, dizer, porra, não, vamos lá, não sei o quê, e aí, quer dizer, com isso você produz, né? Claro que é um assunto, enfim, até que tangencia aí fatores sociológicos, né, psicológicos, de filosofia, de cultura também, né? Então eu não tenho a pretensão de esgotar aqui, pelo contrário, né? Só botei mais alguns elementos antes de jogar a bola aí pro Eric. Eric, vai lá. Fala aí, professor. Pô, essa parte de motivação, eu acho que é uma das piores partes de você trabalhar quando você lida com gestão de pessoas, né? Eu, há 2 anos, faço aqui na Petrobras a gestão de uma equipe que trabalha a bordo. E, cara, lidar com pessoas é horrível. É muito pior do que com máquinas. Porque, imagina a situação, eu dependo deles e eles estão, tipo, a quilômetros de distância de mim, a gente só se fala por telefone ou videochamada. E, ao mesmo tempo, eu tenho que manter eles motivados, mas também focados no trabalho, para os processos poderem andar. E nessa parte de relação com clientes, relação com fornecedores, eu já tive um pouco de experiência com isso quando a gente fazia a gestão de contrato da empresa Rolls-Royce. E por ser uma empresa muito grande e a gente depender muito dela, a gente tinha uma métrica de avaliação desse contrato
que era, tipo, quando a empresa excedia as nossas expectativas, né, no mês, a gente pagava sempre um bônus que estava previsto no contrato dela. E caso ela tivesse mandado mal, teriam algumas penalizações. Um problema que eu vejo hoje aqui é que, por exemplo, a gente acaba ficando limitado à questão de licitações, né? Porque é uma empresa de economia mista. Então, contratações e compras de pequeno valor, que são até 100, 150 mil reais, a gente não consegue se manter próximo ao fornecedor, porque o único critério que a gente tem para fazer a contratação é ser o menor valor. E aí isso, de vez em quando, gera muitos problemas com a gente. Mas esses contratos maiores, a gente sempre consegue, sim, manter um bom relacionamento com as empresas. É isso. Legal, muito bom. Cara, essa questão da motivação, né, um elemento que você trouxe com mais ênfase aqui, é outra coisa engraçada, né? Assim, eu acompanho muito futebol, esporte, né? E agora com a pandemia, quer dizer, você está tendo jogos sem público e você consegue notar, eu confesso que, bom, acompanho futebol basicamente desde que nasci praticamente, e eu nunca tinha reparado o quanto se grita na beira do campo, né? E vendo o jogo europeu, realmente eu não noto, né? Eu noto que aqui se grita muito, né? Então, quer dizer, pode ser um aspecto cultural, né? Será que aqui realmente os jogadores precisam dessa gritaria o tempo inteiro? Ou se é o técnico que quer mostrar serviço, né? E quer dizer, isso pode parecer que não tem nada a ver, mas agora vamos fazer uma analogia com organizações, né? Com um pouco mais do nosso meio, né? Se os profissionais estão treinados e sabem o que tem que fazer, sabem as metas, sabem o objetivo, sabem algum bônus que vai ter lá na frente, né? Cara, de repente você não precisa dessas motivações todas todo dia, né? Ficar o tempo inteiro, vamos lá, vamos fazer, ou pegando a analogia do futebol, gritando o tempo inteiro. Né? Pelo menos é uma maneira de pensar que eu tenho, né? Até Na que verdade, não, professor, porque, por exemplo, aqui a gente tem as avaliações que são anuais, né? Então, todo mundo tem suas metas que são vistas a cada ano. E acontece a mesma coisa que as pessoas na escola, só vai deixar para correr atrás no último mês. Então, se não tiver alguém ali todo dia para chamar atenção, para botar nos trilhos, a coisa não anda bem, não. Isso provavelmente talvez possa ser uma coisa cultural, né? E que eu sempre tento falar que, pelo menos em termos de doutorado, é algo que essa cultura não pode existir no doutorado. Cara, 100% das vezes eu vi falhar quem deixou para a última hora, tá? Ou beleza, né? Às vezes você pode, né? Antigamente, quando não tinha exigência de publicação, beleza, né? Se a banca, enfim, não fosse das mais exigentes, você tinha ali um trabalho, mal ou bem você defendia. Agora, os programas, por exemplo, eles estão tendo critérios muito objetivos, do tipo publicação internacional. Então, assim, cara, você não vira uma noite e faz uma publicação internacional. Até porque tem todo o lead time, né? Do editor aprovar, depois os revisores vão pedir mudanças, né? Então, quer dizer, tem alguns meios, né? Particularmente a gente tem aqui agora a pós, que você de fato tem que criar uma cultura de longo prazo, né? Nas empresas, de fato, né? Eu já tive dentro de muitas e via que a mentalidade era muito essa em muitas vezes, né? Isso que você falou, então precisava ficar ali mesmo, com o chicote ali açoitando, ou sendo o cara que fica alegrando, né? Vamos lá, vamos fazer, né? Senão as pessoas não faziam, né? Precisavam sempre daquele estímulo, né? E isso é engraçado, né? Porque pegando artigos antigos lá de Ishikawa, né? Ele já comentava o quanto que essas buzzwords, né? Como Seis Sigma, TQM, TQC, né? Lá atrás ele já identificava isso tudo como sendo essas ondas motivatórias, né? Não, vamos criar aqui agora um Kanban, vamos criar agora aqui um Kaizen,
né? Vamos inventar um negócio novo aqui que ninguém nunca criou. Aí, o pessoal fica motivado, vamos lá, quadro tal, metodologia tal, daqui a pouco aquela motivação vai caindo, né? De novo isso, preencher isso, né? Então, quer dizer, o Ishikawa, justamente, ele já falava isso, né? De você tentar cultivar a disciplina, né? É evidente que a motivação tem o seu papel, né? Você recompensar a equipe por um trabalho bem feito, né? Muito bacana, mas ele falava muito, isso é muito cultura japonesa, né? Isso realmente é muito a analogia oriental, né? Ele falava muito isso, de cultivar a disciplina, né? E uma cultura de qualidade, né? Ali ele estava falando da qualidade, né? De uma cultura de qualidade como uma maneira mais ampla, né? E aí vem muita coisa no contexto, né? A inspeção é importante, mas criar a cultura de fazer bem da primeira vez, de não esconder os erros, de não ser muito punitivo com os erros, porque aí você cria uma cultura das pessoas varrerem o erro para baixo do tapete, né? E por aí vai, né? Beleza, muito bom. Próximo aqui é a Fernanda. Fernanda, vai lá, suas impressões sobre esse contexto todo aí. Então, é sobre a questão das relações, né, da motivação. Na psicologia a gente entende que a motivação é um fator interno. Ela não adianta você colocar lá R$1 milhão na mão do cara que não tem como prioridade ganhar R$1 milhão, por exemplo, para executar aquela função de maneira brilhante, né? Porque as prioridades dele são outras. Então, aquela questão de você acha que vai mudar alguém, mas na verdade esse alguém só muda se ele quiser, em função do que você pretende, entende? Então, a motivação é um fator interno. A questão organizacional, quando a gente traz para as organizações, para as instituições, né, para o trabalho, para a academia, isso tem que ser motivado de entender o ser humano, primeiramente, né? Hoje em dia, no CRM, que eu trabalho na aviação, por exemplo, que a gente trabalha lá, que é o gerenciamento de equipes, né? Hoje a gente está trabalhando no gerenciamento de erros. Já foi entendido que o homem erra, né? Acho que eu já falei isso aqui com vocês. Então, no sistema de alta complexidade que é a aviação, por exemplo, onde a gente aplica esse conceito do CRM, não adianta a gente fazer um trabalho punitivo. Se já foi entendido cientificamente que o homem erra, não adianta a gente não esperar que ele erre e punir pelo erro, mas sim incentivar que cada vez menos ele erre, entende? Então, é como se fosse um caminho inverso, né, do que antes era feito, de que querer mudar o conceito, a base do homem, que a essência é fabricada assim, nós somos assim. Então, hoje, como isso foi compreendido depois de muito estudo, né, depois da gente estar na 6ª geração, mais de 60 anos, aí 6 décadas estudando sobre isso, entende-se que a gente precisa incentivar esse sujeito, né, esse trabalhador, essa pessoa que trabalha trazendo para a área da aviação com segurança, com um sistema de alta complexidade, a errar cada vez menos, a cometer menos erros. Isso aí as ferramentas da tecnologia auxiliam muito hoje, né, que a gente usa muito na aviação isso, para se antecipar o erro. A gente trabalha o erro de forma preditiva e acaba que o resultado é favorável, né, para o setor, porque aí a gente tem um alarme lá que soa assim, esse comportamento humano aqui, esse fator humano nessa situação é capaz de cometer determinados erros que foram apontados por essa ferramenta tecnológica. Então, como que a gente vai trabalhar para isso não acontecer? Entende? Então, antigamente, essa cultura era de punição. O homem errava, esperava-se que o homem não errasse, e aí era uma expectativa que era frustrada todo o tempo, porque nós vamos errar, e aí quando o homem errava, ele era punido, e isso baixa o estímulo do trabalhador, do sujeito, de se empenhar naquela função, obviamente, né? Se você é punido porque você erra e porque você é um ser humano, você vai se sentir vulnerável, vai se sentir desmotivado em continuar ali e tentar melhorar dentro daquela cultura que é aplicada.
Então, hoje, a gente vê isso de outra maneira, né? O Freud dizia que o homem é um ser relacional. Então, hoje, a gente entende que a gente precisa se relacionar bem, entender o outro dentro daquele contexto que o outro está vivendo, né? Dentro do que o outro dentro do que ele está trazendo para aquela cultura, e tentar extrair desse sujeito o melhor que ele pode. Do conteúdo que ele traz, da qualificação dele, né, da função que ele exerce ali de fato. E aí os incentivos são diversos, né, dependendo da cultura, da missão da instituição. Tem várias formas de incentivar, premiando, né, por exemplo, no nosso setor, folga para a gente é algo que é muito, muito forte, né, muito significativo para a gente ter folga, porque a gente tem uma regulamentação de folgas que prevê no mínimo 10 folgas por mês. Então, assim, se a gente for trabalhar no mínimo, falando de ser humano, isso funciona no papel, na regulamentação, mas na prática isso não funciona muito bem se a gente ficar com meses seguidos somente com o mínimo de folgas, entende? Então, a regulamentação prevê isso, mas se a gente for trazer para o lado do fator humano, a gente entende que não dá para o cara ficar com 10 folgas 6 meses seguidos, que ele vai falir cognitivamente, vai chegar à exaustão. Então, assim, promover atos que premiem esse sujeito, e ele estiver realmente transitando ali naquela função, atendendo a demanda de cultura que a empresa aplica, com folgas, por exemplo, é um ato de incentivo, é motivacional. Então, a empresa precisa estudar, né, obviamente, qual é a sua missão principal, que tipo de funções ali existem e de que maneira a empresa a instituição pode fornecer esse incentivo de forma geral, né? Não pontual, se tratando de empresas grandes, por exemplo, não dá para fazer isso pontualmente. Mas é mais ou menos isso, é motivar de forma que você entenda o que você tem ali como trabalhadores, né, como funções, e de que forma você pode fazer isso para que você atenda o seu público interno e isso reflita no público externo. Porque o teu público interno satisfeito, né, o corpo docente, por exemplo, de uma instituição, estando satisfeito, obviamente isso vai repercutir nos alunos, nos discentes. A mesma coisa são as empresas privadas, né? Se você promove incentivos que realmente tragam algum benefício para aquele grupo, isso vai refletir no teu cliente externo. O teu cliente externo vai estar mais satisfeito porque o seu cliente interno está sendo atendido está sendo visto de uma forma que o fator humano seja relevante para aquela instituição. É mais ou menos por aí que a gente faz CRM na prática, né? Legal, olha, muito bom, né? Você, realmente consegue trazer um arcabouço incrível, né? Dessa base da psicologia, né? Enfim, não é muito o meu campo, né? Mas, assim, vou tentar colocar alguns elementos aí. É claro que você tem o fator da negligência também, né? Que aí é uma coisa que você tem que ter ali a percepção, né? Quando a pessoa quer errar porque quer sabotar ou quer ser demitido, dependendo do trabalho, né? Essas coisas também a gente sabe que eventualmente existe, né? E a questão da motivação, realmente você tem que saber qual é a dose, né? Porque se é também aquilo que você precisa toda hora, um estímulo, né? A tendência é quase como se fosse uma droga, né? Que você precisa de cada vez mais, né? E aquilo não faz tanto efeito, né? Eu tenho como um pouco de exemplo até por mim às vezes, né? Quer dizer, eu não sempre, mas se você exagera, né? Que acontece? Né? Depois vem um próximo também. Aí, quer dizer, o que faz depois? Toma mais, né? Então é complicado, né? Você precisa sempre ali de algum estímulo também para performar, né? Você vai também criando uma certa dependência daquilo, né? Por exemplo, qualquer coisa, pode ser pessoa que passa a dar um tapinha no ombro, faz um bom trabalho, né?
E aí, enfim, o gestor que faz isso, né? Tem gestor que é mais técnico, né? Que vai procurar motivar, viabilizando ali o lado técnico, em tentar facilitar uma determinada tarefa. Tem gestor que vai fazer os dois, tem gestor que não vai fazer nada, que vai pelo meio do terror, né? Enfim, pode ser que dê resultado. Eu particularmente, acho terrível, comigo isso nunca funcionou. A minha tendência era só a autoestima descer e eu não consegui produzir nada. Mas você vê, até nos esportes, né? Você vê técnicos que têm um perfil mais de conflito, né? Brigar, xingar, outros que são mais, enfim, moderados, né? Você vê que tem todos os tipos de humano conflito, né? Pode ser que tenha, né? Pessoas que respondam a esses estímulos, né? Diferentes, né? Então pô, maravilha. O próximo aqui da nossa lista é Luiz. Vai lá, bota aí suas percepções. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Beleza. Cara, já se falou muito. Eu fico até um pouco de dificuldade de complementar alguma coisa, mas eu teve um comentário, se não me engano, acho que foi do Eric, que é o que trabalha na Petrobras, falando sobre dificuldades de interagir, fornecedor, essa questão da interlocução com as pessoas. Eu hoje eu trabalho na ouvidoria da Petrobras, eu trabalho especificamente com apuração de denúncias, e isso a gente pega casos desde fraude, corrupção até assédio. Então, assim, infelizmente a gente tem contato com as pessoas que mais têm problemas de motivação. Não porque o assédio foi provocado pela baixa motivação ou vice-versa, mas é difícil você ter que lidar com um funcionário, que você não pode afastar o funcionário. É difícil dar uma palavra às vezes, de conforto, não de motivação, numa situação de crise. E no final das contas, a gente acaba remetendo muito, de uma forma geral, a isso, às crises. É difícil você motivar na crise, é difícil, por mais que às vezes seja óbvio, às vezes você tem que dizer uma mensagem específica de convocação para a pessoa, porque a gente tem que continuar a produzir, continuar a fazer, continuar a entregar. O que você comentou foi uma coisa bem interessante. Tem dia que a gente acorda bem e produz, e tem dia que a gente acorda mal e tem que produzir assim mesmo. É muito complicado. Mas é engraçado como quando a gente acorda mal e é obrigado a produzir, o quanto às vezes a situação de desconforto ela só aumenta. E gerenciar isso é muito difícil porque isso é muito individualizado. Eu considero isso talvez o mais difícil no dia a dia do trabalho, porque às vezes você pode estar trabalhando do lado de uma pessoa que aparentemente está muito bem, mas ela está totalmente destruída, ela está entregue. E o que a gente pode fazer em relação a isso? O que a gente pode fazer na mitigação de um problema numa crise? É complexo. Eu acho que talvez o melhor seria a antecipação. O ideal é sempre você antecipar, criar um ambiente confortável, não controlável, porque tem gente que também tem ansiedades pelo controle, é difícil ser avaliado, controlado. Então, quando a gente cria um ambiente razoável, a gente consegue se antecipar a esses problemas. E é isso que, no final das contas, vai gerando essa cultura que a gente tanto gostaria de ter. Seja ela boa, seja ela ruim. Até porque por isso é tão importante a gente ter uma avaliação de um coach, de um consultor, de uma auditoria externa, porque às vezes a gente está tão impregnado nessa nossa cultura que isso aqui é normal. Você remeteu ao futebol algumas vezes. O futebol é uma bolha, cara. Tem coisas no futebol que elas funcionam muito bem no futebol, elas não são questionadas no futebol, mas fora delas é um assédio, por exemplo. É bizarro. Então, dentro dos nossos contextos, nas nossas caixinhas, isso funciona muito bem, porque a cultura ela permite isso. Sei lá, eu acho que eu falei antes de nada. Mas assim. Ao contrário, eu acho que você não disse que não ia falar nada. Acho que a sua fala foi ótima. Trouxe elementos aí ótimos. Eu acho que talvez a principal dificuldade hoje das organizações é essa cultura, porque
Eu não sei como é que é a maioria de vocês, mas eu tô há, sei lá, 13, 14 meses em casa. Eu não estou preparado para voltar. Eu me adaptei com muita facilidade. Eu acho que quando eu voltar, eu vou pirar o quanto as pessoas piraram quando elas entraram dentro de casa. E assim, como lidar com isso? Como lidar com essa desmobilização das pessoas de casa de volta para o trabalho? Como lidar com a preocupação das pessoas de terem que se expor para voltar à rua, seja com vacina, sem vacina? Então, assim, a cultura mudou. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma grande incógnita, porque as pessoas, por mais que tenham uma facilidade de comunicação muito grande, elas estão desconectadas demais. Trazendo de volta o meu exemplo pessoal, eu moro sozinho, eu moro no conjugado de 20 metros quadrados, eu estou muito confortável aqui, mas quem consegue estar confortável hoje? Não sei. Talvez poucos, talvez muitos. Não sei. A pesquisa que você rodou no grupo, ela fala muito sobre isso. Mas a gente talvez só vai conseguir entender qual vai ser toda essa nossa nova cultura gerada pós início da pandemia, depois que a gente passa dela. A gente vai precisar talvez ter um distanciamento para entender quais foram as novas pessoas que foram paridas nesse esmagador de gente aí que a gente está passando, ainda está passando. Cara, a gente está num ponto de inflexão fortíssimo, né? Que realmente a gente não tem ideia. E é engraçado, né, cara? A gente aqui só pode fazer reflexões, né? Sim. Mas é aquilo, né? Você pega na época da gripe espanhola, que não tinha TV, acho que, porra, sei lá, não sei nem se tinha rádio direito. Aí, quer dizer, cara, podem ser que tenham microcosmos, né? Você vê, o Brasil era um país de 30 milhões de habitantes, né? Totalmente desconectado dentro dessa visão que você falou. Você pode ser que tenha algumas comunidades ali que nem souberam que isso existiu, né? Provavelmente. Agora, você vê, cara, em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Cara, primeiro, já começa por aí, é muito difícil que alguém não saiba o que está se passando, né? Então, assim, a opressão psicológica do que está acontecendo é muito brutal, né? Eu aqui, claro, né? Como é uma coisa que eu gosto de fazer da aula e tal, acaba que é uma coisa que eu tenho uma facilidade, né? Acho que foi a Fernanda que comentou, inclusive, dessa coisa que o professor tem que estar bem, né? É engraçado, né? Talvez seja uma exceção, porque na hora da eu sempre estou bem, né? Te silenciar. Valeu, Luiz. É uma coisa que é engraçada, né? Eu não lembro de uma aula que eu tenha dado que eu tivesse afetado por coisas externas, por pior que tivesse assim, o meu contexto, né? Então mas é uma coisa individual minha, né? Eu consigo ter essa blindagem, né? E é uma coisa muito curiosa, que assim, a gente está vivendo um tempo muito complicado, né? Por todos os aspectos, e tem dias que são piores, dias que são melhores, né? Hoje, por vários motivos, quem está acompanhando o noticiário aí eu achei um dia brutal, assim, particularmente, né? Você teve uma quantidade muito ruim de notícias, né? Um clima muito, muito pesado. E, quer dizer, da mesma maneira, eu não sei, na hora da aula eu consigo ficar bem, motivar até em algum grau os outros, né? É uma coisa que eu me motivo naturalmente para estar aqui dando aula, né? E, cara, você comentou coisas aí fantásticas, realmente, né? Você vai precisar de uma adaptação, quer dizer, o confinamento, e até uma coisa que eu nunca entendi, por exemplo, você vê aqueles filmes, né? O cara ficava aterrorizado de ir para solitário, né? É evidente que é uma analogia muito porca, né? Mas, assim, você vê, mesmo naquele ambiente, né? Que eu sempre ficava imaginando, porra, cara, eu preso eu vou querer ficar sozinho, eu vou querer ficar no meio de gente ali que vai querer me esfaquear, me matar, me bater, e coisa pior ainda, né? Eu ficava pensando, cara, eu ia querer ficar na solitária, mas aí quer dizer, porra, cara, óbvio que não é comparável, né? Mas a gente, no nosso confinamento com privilégios, né? Com acesso a coisas, né? Quer dizer, já bate coisas psicológicas difíceis, né? E aí você começa a refletir um pouco, porra, é mesmo, cara, então o ser humano não foi feito para ficar confinado, né? Ele foi feito para socializar, para ter uma vida que ele não pode ter agora, né?
Então é uma coisa muito doida esse fator humano, né? O que a gente vai vivendo e vai reaprendendo. E o que você falou é perfeito, né? Quem está confinado, assim como eu também, né? Enfim, estou saindo muito pouco para muito poucas coisas. A gente vai ter que ter um reaprendizado nessa história. Como é que vai ser isso, né? É uma coisa curiosa, né? Será que as pessoas vão continuar usando máscara quando isso não for mais necessário? Né? Enfim, são muitas questões aí, né? O pessoal irmão, deixa eu só, porque o Vinícius, por ele ser letra V, ele fica muito prejudicado. Então, deixa eu, só rapidinho, antes de voltar para quem levantou a mão, deixa eu passar para a Raíssa, para o Vinícius, porque senão, coitados, eles não falam nunca, né? Então, Raíssa, vai lá, bota um pouquinho da sua percepção, depois é o Vinícius, vamos lá. Oi, professor. Oi, gente. Boa noite. Estão me escutando bem? Sim, sim. Então, já foi muito falado, né? Mas vou tentar trazer um pouquinho para a minha realidade, para o meu dia a dia. Hoje em dia, eu já trabalhei, assim, na Honda Hayaga, uma que vende carro, esqueci agora o nome. Esqueci o nome, mas enfim. E aí, lá, cara, quando você entrava, você tinha um curso que você tinha que fazer que vinha direto da Honda. Então, assim, o treinamento que você tinha para trabalhar lá dentro, para, assim, como responder um cliente, o que fazer, o que não fazer lá dentro, era um curso que vinha diretamente da Honda. E aí, junto com esse curso, vinham várias metas que você tinha que ir batendo conforme o treinamento ia sendo feito. Eram 3 meses de treinamento quando você entrava lá, então era algo que demorava. E você tinha várias metas que você ia fazendo junto. Então, isso motivava muito, porque, querendo ou não, o treinamento, quando você chega, é um pouco chato, você não conhece ninguém, você não bota a mão na massa, você entra todo animado querendo fazer uma coisa e não faz. Então, assim, isso era uma coisa que motivava muito, e, assim, todo mundo praticamente conseguia bater a meta, então os funcionários ficavam satisfeitos, quem estava fazendo treinamento ficava satisfeito, todo mundo ficava satisfeito. Então, assim, eu acho que era uma coisa bem importante para realmente motivar, né, quem estava lá dentro, quem estava chegando, as pessoas que já trabalhavam lá sempre falavam muito bem desse treinamento, porque a gente já saía bem capacitado, assim, sabe, para ficar trabalhando, enfim. E hoje em dia, eu trabalho com meu pai, né, meu pai tem uma empresa e tudo mais, eu trabalho com ele. E, assim, agora eu vou para um outro lado um pouquinho. Se ficar meio confuso, galera, me perdoa, mas enfim. Não, fica à vontade. Que, assim, o outro lado que eu acho que é muito importante, e eu vejo isso bastante faltando na empresa hoje em dia, é a parte da comunicação entre os setores. Então, assim, quem está vendendo, vende qualquer coisa que tem para bater meta, para fazer volume, porque tem pressão em cima, enfim, não estou também julgando isso. Mas as pessoas, assim, que produzem, que cuidam de estoque, que produzem o produto em si, que toma conta toda da parte, assim, administrativa como um todo, meio que acaba sofrendo por causa disso. Então, assim, chega final de mês, é venda, 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 e para dar conta de tudo, a gente tem que ficar mais tempo, a gente tem que incentivar os funcionários, dando premiação para eles por produção. Então, assim, quem produz mais ganha mais, quem produz menos não tem tantos benefícios, quem produz mais tem dia de folga, quando quer, assim, né, mais ou menos, conversado. Então, assim, a parte da comunicação é uma parte que falta, porque às vezes você acha que pode fazer uma coisa e acaba não podendo, e aí complica internamente, e para o cliente tem que aparecer tudo muito bem, tudo muito tranquilo, tá tudo certo. Então, é uma coisa que, assim, até para a empresa do meu pai, a gente está precisando bastante, porque está tendo bastante problema em relação a isso, e é algo muito importante. E não só na empresa do meu pai, né? Acho que para todo mundo, acho que é a Fernanda, né, que é da aviação, um problema técnico num avião, tipo, por falta de comunicação, acabou, né? Tipo, morrem pessoas, enfim. Era só isso mesmo que eu queria falar, não sei se fiquei meio confusa, mas acho que deu para entender. Não, foi ótimo. Você ainda reforçou outro elemento aí da comunicação, né? Maravilha. Vinícius, vai lá. Rapaz, esse tema, né, eu estava aqui pensando o que falar, como falar, porque para mim é um tema vital para qualquer área, né, independente de logística, de risco, da cadeia de suprimentos, principalmente na área de gestão e de planejamento estratégico. A questão de você avaliar os fatores humanos, né, por exemplo, foi falado muita questão de motivação.
Eu vou tentar trazer aqui minha experiência, tá, Pedro, se me permite? Por favor. É muito prolixo, mas assim, nesses últimos 13 anos como servidor público, essa é a 8ª equipe que eu gerencio, em 5 órgãos diferentes. Cada órgão tem sua cultura, não adianta. Cada equipe tem seu nível de motivação. Não adianta você tentar impor algo, isso não funciona em lugar nenhum. Tem gente que não quer dinheiro mesmo, já está satisfeito com o seu salário, quer fazer um curso no exterior, quer ter tempo para curtir família. Então, assim, o grande desafio dessa questão dos fatores humanos é você entender e pactuar a missão institucional, né, o resultado que a instituição tem que demonstrar, tem que apresentar, junto com os interesses, né, pessoais. Né? E isso só à base de muita conversa, pactuação transparente, né, comunicação não só, né, objetiva, mas intersetorial, comunicação externa. Então, são vários fatores. Você mostrou um slide que eu achei muito bacana, que fala, né, sobre isso, da questão do treinamento, da questão de aquele termo em inglês que é até difícil de traduzir, né? A pessoa está aberta, né, para aprender e tal, openness, né, se não me engano. Isso. E assim, essas características, engraçado, são bem parecidas em qualquer organização. Né? Se você, passando pelas 5 organizações, uma característica que eu vi, né, em todas as equipes que eu gerenciei, primeiro ponto sempre acha que o jardim do vizinho é melhor. Né? Então, sempre acha, tem aquela síndrome do vira-lata. Sempre acha que é a pior estrutura, a pior condição de trabalho. Foi até interessante quando eu conversei 1 por 1, né, com a minha equipe atual, e depois em reunião em grupo e tal, e aí teve uma empregada aqui da equipe, por ser estatal, empregada pública, tá, gente? Uma colaboradora da equipe até colocou isso, a estrutura daqui é péssima, você deve ter vindo de um órgão muito mais sério. Aí eu falei para ela, olha, da onde eu vim, meus 2 últimos chefes foram presos, e eu trabalhava num lugar que não tinha nem perna na cadeira, não tinha papel higiênico no banheiro por 3 anos. Então, assim, tem que tomar cuidado, acho que vocês não conhecem, às vezes, a realidade. E aí acontece mesmo, acho que foi o Luiz que falou, né? Às vezes a gente fica tanto tempo preso numa realidade e a gente não tem noção mesmo, né, do que acontece em outros órgãos, né? Então, isso, para a questão do aprendizado, é muito ruim, né? Na minha humilde opinião, né, quando a gente fica muito parado no mesmo órgão. O que tem a ver com o assunto? Né? Eu fiquei também pensando como que eu vou tentar colaborar com o assunto. Principalmente com essa questão do risco na cadeia de suprimentos e os fatores humanos. Né? Primeiro ponto é que não existe tecnologia nenhuma sem ter um bom corpo humano, né? Um corpo técnico humano. Né? Então, a gente não pode esquecer que quem faz a tecnologia é o ser humano, né? Não é outra máquina. Então, esse é um primeiro ponto. E assim, trazendo a experiência de hospital, que foi uma experiência muito difícil, você acompanhou, né, mais ou menos, né, Pedro? Teve uma noção? Aquela experiência foi muito dura, por quê? Porque era um órgão que vinha com gente presa. Cara, e quando você saiu, foi impressionante. Foi você sair e fechar a porta na nossa cara. Não, e assim, foi uma situação tão complexa. Eu lembro quando eu cheguei, eu tinha acabado de chegar e tinha acontecido a mesma situação. Gente presa, o hospital totalmente desabastecido e tal. E aí eu falei, rapaz, um apontamento dos órgãos de controle era o hospital não conseguia abastecer bem porque os servidores não trabalhavam na atividade meia. Quem trabalhava na atividade meia eram os terceirizados que não eram contratados para aquilo. Um dos apontamentos. Porque colocavam, por exemplo, recepcionistas para comprar prótese de R$100 mil. O cara é pago como recepcionista, para ficar na recepção. Aí, quer dizer, o cara ganha R$1.000 para comprar prótese de 100 mil. Não vai dar certo, né? Não tem como dar certo isso. E aí, como resolver isso, né? Eu lembro que eu fui fazer entrevista com 120 servidores do órgão, do hospital. Então, eu marquei semanalmente ali um grupo de 20, 30. Eu sei que durou aí pelo menos 1 ou 2 meses, entrevistando 1 por 1, e falando, gente, ó, eu preciso de vocês aqui na área meio. Porque a maioria estava escondida em áreas do hospital, fazendo recepção, por exemplo. Fazendo escala, aparecendo uma vez por semana no hospital, uma atividade que não tinha, né, assim, não é que não tenha relevância, lógico que tinha, mas não tinha nenhum tipo de responsabilização, né? E aí você chamava o cara falava o seguinte, pô, Vinícius, você está me propondo trabalhar mais, com o mesmo salário, com o risco de responder, qual é a vantagem disso? Né? Então, com os 120 que eu entrevistei, 2 que toparam ir para a área meio de cara, com o seguinte discurso, não, legal, porque eu quero aprender alguma coisa. Eu estou aqui há tantos anos no hospital, não aprendi nada até hoje. Foram 2, de 122 que fizeram isso. Hoje, um é coordenador do hospital, o outro é chefe de compras.
Então, eles adquiriram conhecimento, sabe? Isso é bacana, é um legado. Mas é muito difícil, não adianta. Tem uma questão motivacional ali, você tem que ter estratégia, isso com o tempo, né? Não adianta colocar a força, porque realmente um grupo pode virar e parar tudo. Vou parar, não vou produzir, acabou. Eu tenho a estabilidade do serviço público e tal. Eu já escutei foi uma das primeiras equipes que eu gerenciei, eu tinha 25 anos, e o cara virou para mim, quando eu pedi para ele entregar um edital de licitação, num prazo que ele quisesse me passar, né? Ou seja, aí ele virou e falou, não, você não pode mandar em mim, quem manda em mim é a Dilma. Eu sou servidor federal. Então, assim, sabe, eu olhei para a cara dele e hoje ele é policial federal. Só que e como é que vai lidar com isso? Isso é educação, é cultura, né? Então, agora, o que tem que conseguir sempre é traçar uma estratégia para poder aliar a missão institucional, pactuar com a sua equipe, né? Tentar conjugar o interesse comum. Então, por exemplo, a minha equipe hoje aqui da Valec, tá todo mundo. Eu tenho gente que eu não conheço pessoalmente ainda, porque eu cheguei no meio da pandemia. Eu conversei um por um para entender a motivação de cada um, ou pelo menos entender as suas necessidades, e a gente pactuou com cada um. Tal, e aí foi bacana que recentemente a gente fez o trabalho de planejamento estratégico, que a gente está fechando agora. A gente criou a missão do setor, como que a gente quer que a nossa gerência seja reconhecida daqui a tantos anos, a gente quer ser a melhor gerência de licitações do Executivo Federal. Então, assim, foi traçando, mas com base na conversa, entendendo realmente ali, né, o que você propõe de trabalho, o que você quer em troca. Então, assim, aqueles fatores que estão linkados naquele seu slide, eles são fatores ali muito gerais mesmo, a gente encontra isso em equipes. Agora, claro, você tem que dosar com o nível de cultura organizacional. Por exemplo, o trabalho que eu consigo fazer hoje não é porque eu, Vinícius, consigo, é porque eu tenho um ambiente organizacional propício para isso. Então, desde a alta gestão, tu vira e fala, olha, no dia que eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu escutei foi, Vinícius, ou você traz uma inovação, ou a gente vai te mandar embora em tantos meses. Isso é o tom da cultura, né, cara? Exato. Então, assim, eu pensando, rapaz, como é que eu vou trazer inovação em licitação? É uma coisa difícil. Né? E a gente está bolando aqui um projeto bem audacioso que pode ser que vire realmente algo bem inovador na administração pública. Por um lado, é bom que quem já não quer nada, quer dizer, já não ficaria de cara, né? Então... Exato. Então, e já começou na forma que eu entrei, foi processo seletivo, né? Para o seu perfil. Então, quer dizer, por exemplo, como é que eu estava com a minha vida em dezembro, Pedro? Até quando eu fiz o processo seletivo na Cefet, eu trabalhava na esquina de casa, né? O Hospital do Andaraí, pertinho da minha casa. Eu voltava andando, ia todo dia lá no Hortifruti, fazia meus exercícios, tranquilo, não tinha... Né? No dia que eu voltei para o hospital, eu estava meio que largado num canto. Mas aquilo eu já sabia que não fazia bem do jeito que eu estava no ano passado. E eu me propus, né? Fiz o processo seletivo aqui para Brasília, faço bate e volta, né? Fico sem minha família durante a semana e tal. Mas a minha motivação é a questão do conhecimento técnico. Em 100 dias aqui eu já aprendi coisas que eu nunca tinha aprendido no Ministério da Saúde, todo tratando com processos novos e tal. Claro que o Ministério da Saúde foi muito importante para mim, né? A bagagem do Ministério da Saúde, principalmente na parte de gestão, né? Você gerenciar o caos é muito difícil. É muito difícil, né? Saúde não tem tempo, você não tem prazo para resolver as coisas, ou você resolve ou você mata a gente, é isso, então não tem tempo. Aqui não, aqui mal bem tem tempo. Eu viro e falo, olha, preciso de tanto tempo, dá? Ah, não, tá. Coisa que na saúde não tem como. Ou você faz isso, o paciente vai morrer. Então, assim, são níveis de cultura organizacional que são diferenciados. Mas eu acho que esse fator humano, ele é essencial, porque não adianta você querer usar receita de bolo em qualquer organização. Esse é o ponto, né? Você tem que aliar a cultura, né? Um planejamento estratégico, capacitação continuada sempre, mas aí até a questão da capacitação você tem que entender como, para não virar algo burocrático, protocolar, né? Então você tem que alcançar um nível de capacitação, a forma de capacitação que você agregar, valor à cadeia, e aí sim, visando o resultado final, para poder mitigar riscos, né? Que é a nossa matéria, né? Mitigar riscos em supply chain, como que os fatores podem, né? Então, eu acho que é nesse sentido, Pedro. Eu acho que essa matéria é bem bacana, daria para ficar aqui um dia inteiro falando, e a gente vai para outros campos, né? Sociologia, psicologia, como você falou, vai para a parte de administração, de gestão, então é apaixonante. Mas acho que o grande ponto é você ter o olhar realmente humano, né, acima do olhar de um processo ou de uma tecnologia, porque o maior patrimônio de qualquer organização são as pessoas, né, sem dúvida. Né, tudo que a gente trabalha é visando o quê? O lucro ou o bem-estar social, e o lucro ele faz parte de um desenvolvimento nacional, né, de
econômico, social, bem-estar. Então, quer dizer, não é nada... o fator humano acaba sendo a base de qualquer processo, de qualquer relação nossa. É isso, eu vou parar de falar, porque senão fica até... Não, a sua fala sempre traz uma riqueza imensa, né? E é engraçado, me lembrou outra coisa, né? Que você falou da síndrome de vira-lata, né? Enfim, tem que contextualizar um pouquinho o que eu vou falar aqui, né? Porque você vê muito, principalmente quem não está envolvido nos processos educacionais, né? É muito comum comprar discursos, né? Muito fáceis, né? O Brasil está na posição 5 milhões no PISA, então tudo que se faz aqui é um lixo, né? Quer dizer, cara, primeiro que a imensa maioria que fala isso não entende como são esses indicadores, né? Então sai jogando esse tipo de coisa. Então, assim, algumas coisas que dá para contextualizar, bom, é evidente, né, que eu não vou ser aqui, não vou chegar no nível de pachequice de dizer que a nossa educação não tem problema, é evidente que todo mundo sabe, né, os problemas, o que tem, mas, assim, algumas coisas são muito simbólicas para mim ao longo da minha vida, né, por exemplo, eu fiz o mestrado na PUC, né, e, cara, lá é assim de gringo, muito gringo, né, e não só sul-americano, né? Os sul-americanos, enfim, cara, inteligentíssimos, né? Vinha profissionais de altíssimo nível aqui. E assim, cara, vinha muito norueguês, vinha italiano, vinha europeu. E, cara, nem de longe eles eram fenomenais, entendeu? Você não via elementos neles que dissesse, porra, como a gente é subdesenvolvido, caramba, tá vindo um cara europeu... Porra, olha o que ele sabe, a gente não sabe nada. Cara, era assim, era ao contrário mesmo, entendeu? Era vir um camarada europeu e, pô, cara, você ensinava uma coisinha simples ali de Excel, alguma coisa assim, cara, ficava, sabe? E assim, porra, não tem por que enganar ninguém aqui com isso, né? E outra coisa que é simbólica também, cara, eu não me lembro de ver um brasileiro que tenha ido, né, assim, da minha bolha, claro, né, que tenha ido trabalhar no exterior e tenha voltado porque disse, porra, cara, não, o nível para mim não dá, o nível dos caras lá é assim, eu tô aqui. Pelo contrário, assim, cara, meu irmão e os colegas e amigos dele que fizeram química, porra, cara, todos que quiseram ir para a Europa, cara, estão em centros de pesquisa que quiseram praticamente, entendeu? Escolheram o país para trabalhar, né? Colegas meus que se formaram comigo, ou contemporâneos assim de várias universidades também que quiseram ir para fora, cara, muito bem posicionados. Então é aquilo, cara. Eu acho que isso da síndrome de vira-lata, né? Tem uma coisa dos americanos que eu admiro muito, assim, né? Aí tem que tomar cuidado que hoje em dia também, se você é a favor do americano, vão te chamar de pela-saco. Se você é contra, você daqui a pouco também é comunista, não sei o quê. É difícil fazer qualquer reflexão, né? Mas assim, cara, uma coisa eu admiro, o quanto eles dão valor às coisas deles, né? Porra, eu, cara, que vejo muito NBA, eu acho até um saco. Porra, aquele hino, cara, todo... Mas assim, cara, aquilo é muito simbólico e não é simplesmente aquele hino que tem aqui no Campeonato Paulista, que é aquela bandinha, ou aquele disco dos anos 20 com som mal feito. Não, porra, os caras chamam o cantor, dão uma interpretação, porra, toda nova pro hino. Então, assim, cara, eles valorizam as coisas deles, né? Então, acho que às vezes claro, né, cara, ponderando aqui, eu acho que essa síndrome de vira-lata, ela é deletéria também, né? É muito esse discurso de terra arrasada, isso me incomoda demais, assim, né? É tudo horrível, não tem nada, quer dizer. Então, quer dizer, não é, né? Acho que entre 8 e 80 você tem muitas camadas ali no meio, né? Possibilidade de melhorar e também ver o que tem de bom, né? O que o profissional daqui consegue entregar, né? Eu acho que é muito simbólico, né? Então, bom, vamos aqui nos que levantaram a mão, né? O Eric tinha levantado, mas já baixou. Eric, matou então o que você queria complementar? Tem mais alguma coisa? Pô, professor, eu levantei e abaixei umas 500 vezes. Conforme a galera ia falando, eu ia pensando nas coisas, ia levantando, mas aí a pessoa comentava, aí eu abaixava. Aí foi isso. Mas não tem mais nada para comentar, não. Beleza, se surgir de novo, você é só falar. A próxima, então, é a Fernanda. Vai lá, Fernanda.
Várias coisas bem importantes foram comentadas aí, né? Falar de fator humano é infinito, né, gente? É muito bom. Perfeito, Pedro. Também compartilho da mesma opinião com relação ao que o Vinícius citou aí da questão do sentimento de vira-lata que a gente tem, né? Brasileiro tem. Na verdade, assim, o que eu vejo na prática, como eu voei, né? Vou muito para fora e tenho contato com as outras culturas, e é um choque cultural praticamente semanal que eu tenho quando eu estou voando para fora. A gente vê que o que falta no brasileiro, claro, com as devidas exceções, é o comprometimento primeiro com ele mesmo, né? Uhum. E aí acaba que ele não se compromete com o que a maioria dos brasileiros não se comprometem com o que fazem, e isso gera um absurdo de incompetência, em todo um caos de incompetência no geral, né? Porque aí acaba que se coloca nesse lugar de se vitimizar e achar que é menor que o outro, quando a gente tem capacidades infinitas de explorar vários setores, vários mercados. A gente vê aí, como você citou, né, Pedro, vários profissionais brilhantes fora do país, brasileiros brilhantes, fazendo trabalhos lindos fora do país, e quando aqui a maioria se coloca nesse lugar de vítima. É triste ver isso, né? Porque a gente sabe que a gente teria capacidade de alcançar muito mais coisas em vários setores. E, Eric, com relação ao que você falou a respeito de voltar no modo presencial, o ser humano é altamente adaptável, mas só uma questão de adaptação mesmo, de readaptação à vida de antes, né? E se adaptando ao novo normal. Era isso que eu queria complementar. Pô, quem falou foi o Luiz. Foi o Luiz, né? É isso mesmo. Aqui, se for parar para pensar, cara, eu não sei como voltar ao trabalho presencial, não. Só para vocês terem uma ideia, eu moro a 1h30 de trem aqui do local de trabalho, e aí era todo dia, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E, meu Deus do céu, não consigo me imaginar fazendo isso de novo, não. Mas a questão aí não é adaptação, é estar numa zona de conforto favorável, diferente. Cara, isso é muito complexo, né? Agora o Eric falou uma coisa interessante. Cara, hoje em dia eu tenho o privilégio de morar... Cara, acabo indo de carro até esbanjar, né? Acaba que indo de carro da minha casa para o Cefete leva 5 minutos. Daria para ir a pé, mas é aquilo, eu suo muito, aí, porra, você já fica com um pouco de preguiça, às vezes sai tarde, né? Um pouco perigoso. Mas é aquilo, eu era do Cefete Nova Iguaçu, né? Então, quer dizer, cara, pegava o Dutra, o Arco Metropolitano, né? Então, cara, você colocou uma coisa muito interessante. Eu não sei se eu ainda estivesse em Nova Iguaçu, se talvez eu pensasse um pouco mais assim, né? Porque, por mais que de carro seja, nossa, enfim, né? Muito mais privilegiado e confortável do que trem, né? Eu acabava podendo ter esse conforto, né? É muita distância, né? De qualquer maneira, eu também tive um episódio de pneu furado que eu fui arrastando da linha vermelha até a Tijuca, porque, porra, cara, eu vou parar 11 e pouca da noite aonde, né? Sozinho, né? Então, cara, vai essa roda embora. Também. Vai a roda, vai a calota, mas, cara, vou voltar na integridade, né? Então, mas da rotina que eu tinha ali no Cefet, e os alunos vindo, né, conversando comigo, eu gostava de ter uma relação próxima, assim, com os alunos, né, enfim, né, a gente vai ter que pensar, né, como é que é essa adaptação, né. Luiz levantou de novo, vai lá, Luiz. De novo não, levantou a primeira vez, vai lá. Vamos lá. Cara, eu vou ter dificuldade com certeza. O meu método de trabalho mudou consideravelmente, porque por causa de demandas, anteriormente eu cumpria o meu horário e a gente ia meio que procurando outras atividades. Hoje a gente trabalha por estímulo. Então a gente recebe o trabalho, faz, e a gente meio que consegue tirar o dia para fazer algumas outras coisas que no trabalho eu já não consigo. Isso me trouxe um conforto muito bom, e eu comecei a mudar a rotina. Eu como melhor, eu faço as coisas melhor, eu durmo melhor.
minha qualidade de vida bizarramente melhorou muito durante a pandemia. Mas assim, eu queria comentar sobre a síndrome de vira-lata, mas eu pessoalmente, hoje eu estou numa posição de muito conforto, mas eu moro na Zona Sul, mas eu era de Caxias. Eu vivi de forma reversa o que você passou por Nova Iguaçu. Eu todo dia tinha que vir para o Rio. Eu passei por mudanças complicadas desde cedo, porque desde a adolescência eu vim estudar aqui na época para o Cefet. Então eu tinha contato com pessoas muito diferentes. E eu não sei se foi uma questão de educação, não sei. Eu sentia isso da síndrome de vira-lata em mim. Eu sentia que Isso é muito triste, né? É mesmo. O motivo do porquê que era difícil trazia mais conforto do que resolver o problema que eu tinha. E tinha muito colega meu, tem muito colega meu, ou ex-colega meu, não sei, eu não tenho mais tanto contato, que eu percebo que eles foram ficando. Porque a zona de conforto era uma armadilha muito complicada. E conforme a gente vai expandindo, a gente vai avançando, a gente vai enfrentando coisas e dilemas, a gente acaba, às vezes, percebendo a realidade. E, na verdade, o que eu queria comentar era sobre um exemplo que eu tive na universidade. Antes de fazer o Cefet, engenharia de produção, eu fiz engenharia elétrica numa faculdade particular, que não era PUC, era a universidade hoje que faliu por causa de problemas administrativos. E eu tinha muito nisso. Nossa, poxa, eu fiz engenharia, mas a universidade paga, nunca ninguém vai me valorizar. Quando eu fiz o Cefet, é óbvio que as pessoas valorizam mais a universidade pública. Mas a nível de conteúdo, é igual. A grande questão é que, enquanto eu estava na privada, o nível de exigência era diferente, porque o perfil dos alunos era um perfil de aluno que trabalhava enquanto estudava. Então, o desenvolvimento era um desenvolvimento diferente. Você estudava uma coisa enquanto você também estava na prática. Na pública, na minha experiência, pelo menos dos meus colegas em relação ao Cefet, eles estudavam, faziam uma lista enorme, equações diferenciais bizarras, e nunca ninguém mais vai meter a mão nisso. A menos que faça um mestrado, vá para uma parte mais voltada para matemática. Essa diferenciação, ela existe, mas dentro, enquanto você está vendo a experiência, ela é uma diferenciação muito mais para oprimir quem está de fora do que, de fato, uma coisa valiosa. É igual, mas é diferente. Mas não é só porque é diferente que ela tem que ser pior. Ela é diferente, mas ainda assim valiosa. Só que a gente tem essa facilidade da síndrome de vira-lata. Então a gente não... Privado é o bom. O resto não presta. E fica nisso. E isso é muito complicado, porque eu sinto que as pessoas vão ficando para trás, às vezes por falta de apoio. Eles não conseguem entender que dá para fazer, dá para tentar e dá para ir além. Isso eu fico muito triste porque eu vejo muitas pessoas com potencial que vão deixando. O Vinícius deu uns exemplos curiosos na iniciativa pública. Tem muita gente que é muito boa, mas ela entra num conforto que ela percebe assim, cara, se eu fizer ou não fizer, não vai fazer diferença nenhuma. Então não faço. E você mata uma pessoa talentosa, uma pessoa competente, que senta a bunda, entra na zona de conforto e acabou. Isso é triste, porque a pessoa morreu. Ela tá viva, mas ela tá morta. Porque acabou. Não tem mais pra onde. Isso é muito complicado. Cara, você deu um depoimento fantástico aí que eu acho que daria para fazer uma aula inteira, né, cara? Isso que você falou das pagas, eu concordo totalmente, cara. Eu acho que muito, né, nas públicas, né, se cria muitas vezes, eu sempre fui contra, né? Mas se cria uma visão muito preconceituosa das pagas, né? Às vezes com piadinha, umas coisas inconvenientes, né? E assim, cara, eu não sei dizer se é o mesmo universo, né? Mas, por exemplo, a realidade do Cefet Nova Iguaçu, ela, em alguns aspectos, ela se assemelhava muito mais com faculdades privadas até do que com o Cefet Maracanã. Por quê? Primeiro que quando eu entrei lá, eu tenho a impressão que isso mudou agora, mas o curso era noturno, né? Até por uma questão social, né? De você poder privilegiar, entre aspas, quem trabalha, né? Para quem trabalha, consiga fazer um curso de engenharia, né? Então, assim, cara, era uma galera que corria muito atrás, sabe? Que chegava morta já na aula, né? Um perfil que
Quer dizer, no Cefet, nos últimos períodos, a galera também chega cansada, mas é porque está começando a estagiar, né? Isso não acontece desde o início, né? Mas no Cefet Nova Iguaçu, então, que eu tinha uma matéria de quarto período, né? No Maracanã, não. Eu pego só matérias do final e optativas, né? Mas lá, como eu conseguia estar no quarto período, cara, eu via bem isso. Desde o quarto período, você já tinha galera que, porra, cara, trabalhava 40 horas semanais, né? Então, quer dizer, e tinha que tocar uma faculdade pública, né? Com a pressão que se tem dentro disso. Então, cara, acho que, poxa, você trouxe um panorama fantástico aí, que eu concordo totalmente, né? O conteúdo é dado, até porque, cara, você pega, né? Eu confesso que eu me sinto muito privilegiado de ter começado essa minha trajetória já no Cefet, né? Mas, cara, você pega, nossa, muitos que deram aula, que dão aula em faculdades públicas, em algum momento já deram aula na privada. Então, assim, pô, essa pessoa ficou infinitamente mais competente porque entrou numa pública? Não, né? Quer dizer, a pessoa tem a competência dela, que estava à disposição de uma privada, e depois foi para a pública, né? Então é muito isso, né, cara? Eu acho que, pô, você botou aí uns elementos para refletir que são fantásticos, né? Vinícius, levantou a mão, vai lá. Poxa, desculpa aí insistir, mas não, porque assim, até aproveitando a fala do Luiz, é porque talvez eu tenha dado até um panorama meio pessimista em relação ao servidor e tal. Cara, mas assim, pelo contrário, o que a gente, né, passa aí pelos órgãos, e a gente vê gente talentosa e todos os órgãos em si, sabe, assim, é bem bacana, como precisa também da gestão em resgatar pessoas que ou estavam esquecidas, né, que talvez tem interesse de fazer uma diferença social e, ao mesmo tempo, ter um conhecimento, né? Porque eu acho que o que a gente pode agregar mais, né, em termos nem dizer no lado financeiro, não, que eu acho que isso é consequência, acho que é médio e longo prazo, mas é o capital intelectual, né? Acho que esse é o grande ponto. Então, por exemplo, você conseguir, como gestor, trazer essa consciência para o camarada que está lá no operacional mesmo, botando a mão na massa, dizendo o seguinte, cara, pô, se você for um bom pregoeiro, for um bom, né, agente de licitações e tal, o seu conhecimento vai ser super, né, necessário para 5.500 municípios. Pô, tem empresas privadas aí que contratam para fazer consultoria e tal, então você começa a dar uma outra percepção do trabalho do camarada que está ali, e aí ele começa a agregar mais, pensando, lógico, né, no desenvolvimento profissional, e ao mesmo tempo a instituição cresce, porque tem alguém entregando mais. E o Luiz comentou um ponto que eu lembrei de uma fala de um colega, né, que o hospital tinha um cara que era engenheiro de mecatrônica, sei lá, não sei nem se existe isso. Eu sei que é uma engenharia super, super específica, que ele estava numa área de recepção hospitalar. E aí fazia plantão uma vez por semana, né? E aí eu fui chamado, né? Chamei ele para conversar e tal. Falei, cara, sou servidor que nem você, hoje estou como gestor aqui, mas a ideia é, né, a gente querer ligar e tal. E ele falou assim, cara, o meu sonho era ter essa conversa no dia que eu cheguei no concurso aqui. Agora, eu moro em Xerém, pô, tenho filho pequeno, trabalho numa outra empresa, tenho meu negócio, não sei o quê. Cara, o que você está me propondo é uma perda aí de 70% de renda. O cara foi bem honesto. Eu vou virar para o cara e falar, não quero saber, vem para a área administrativa. Eu vou perder, né? Vou perder talvez um bom funcionário. Então, qual era a estratégia para poder trazê-lo para a gestão? Cara, então mantenha onde você está, na sua hora, sei lá, na sua rotina, mas você me entrega tal atividade? Não, eu consigo entregar. Então, é aquela questão de negociação, né? Você ficar no meio termo. E isso é muito difícil, não é fácil, não. Isso exige aí uma maturidade, né? Um alinhamento de cultura organizacional, junto com educação, junto com capacidade de gestão, junto com olhar holístico, né? Foco no resultado. E assim, eu acho que muitos, né, servidores e terceirizados, seja lá o que for, eles precisam de gente que se sinta representados, né? Acho que a gente acredita em algum projeto quando a gente olha para uma liderança e se sente, né, representado, seja tecnicamente, né, seja no fator humano, né, de a pessoa ser compreensiva, né, e tentar trazer aí um melhor estar possível na hora do trabalho, e isso vai impactar diretamente no resultado. Não tem jeito. Prometo que é para fechar agora. Essa questão da pandemia, assim, vai precisar de muita habilidade dos gestores. Tem muita gente que é preconceituosa com o teletrabalho.
Muita gente, né? Muita gente acha que não rende. Eu, Vinícius, por exemplo, para mim o teletrabalho hoje está sendo difícil, apesar de adorar o conceito, mas para mim, né, Vinícius, é muito difícil que eu chego em casa e meu filho fica agarrado no meu pescoço e ele quer atenção o tempo todo, porque eu fico durante a semana aqui em Brasília, né, ele tem menos de 3 anos, é lógico que, né, então ele vê o pai em casa, não me deixa trabalhar, e aí eu tenho que trabalhar de madrugada e tal, é sempre difícil. Agora, tem gente que rende muito melhor, ou não, ou tem gente que realmente, né, tem uma necessidade pessoal, né, que o teletrabalho vai ser um fator ali para você ganhar aquele colaborador. Por exemplo, lá num dos hospitais federais, né, o Ministério da Saúde obrigou todo mundo a voltar presencial, independente da atividade. Um colega meu, que trabalhei até no ano passado, morreu de Covid, e ele fazia um trabalho de capacitação que ele não tinha contato físico com ninguém. O trabalho dele era totalmente online. E ele era de grupo de risco, o Ministério da Saúde mandou ele voltar, ele voltou com 1 mês, ele pegou o Covid, 1 mês depois ele morreu. Então, quer dizer, aí o que aconteceu no entorno? Tá todo mundo uma arara, pé da vida, falando, porra, tá vendo? Olha o risco que estão nos expondo aqui à toa, né? Uma atividade administrativa e tal. Então, até nisso, né, tem que ser muito bem mensurado na hora de uma decisão. Né? Aquilo, tem atividade realmente que talvez o teletrabalho não seja possível, né? Então não tem como, mas isso tem que ser de uma forma muito justa, pactuada, né? Acho que esse é o ponto. E aí, com isso, você trabalha motivação. Motivação não é algo não é algo assim possível de mensurar e de digamos, de controlar, né? Isso aí são diversos fatores externos que não tem como você controlar. Acho que cabe a gente propiciar o ambiente mais compatível ali para que haja uma potencialidade de motivação, né? Então, acho que esse é o ponto de qualquer gestão, né? Seja uma organização pública, privada, né? Então, é isso. Agora eu prometo que eu fechei. Gente, muito bom. Eu achei fantástico, né? Eu acho que é uma aula que vocês tiveram um papel de protagonismo incrível ali para ajudar a construir, né? E, enfim, agora em termos de curso, né? Espero que tenha sido válido aí esse conjunto de aulas, né? Basicamente, a gente arranha a superfície aí de cada tema, né? Não é aqui a pretensão de... E em pós, em geral, não existe essa pretensão em nenhum curso, né? Acho que as aulas são... você dá alguns insumos, né? Você mostra alguns temas da maneira aprofundada, outros um pouco de uma maneira que você mostra o que pode ser linha de pesquisa, né? E, de resto, tem que ser as leituras, né? Uma carga de artigos, né? De construção conjunta nossa, né? Então, como eu falei no início, essa foi a nossa última aula teórica, né? Continuo à disposição de vocês para reunião, para orientação, tá? Fiquem à vontade aí, a data de entrega ainda vou ver lá com o meu guru lá, o Augusto, que dia a gente tem, ainda não estou muito acostumado com esse calendário da pós, a gente não... Na graduação é mais certinho, né? A data ali que você tem limite. Então, enfim, eu acredito que até dia 1º de junho do ENEGEP deve ter, né? Então, seria uma data boa para vocês se basearem. Tendo mais prazo, eu vejo, né? Trimestre passado eu deixei até onde pôde, né? E aí eu vou informando vocês. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite aí para todo mundo. Grande abraço. Estou parando aqui a gravação. A gente vai se falando aí.